por arranjar emprego ou ficar a trabalhar nos locais de estágio, o que significa que, apesar de tudo, a formação poderá estar a ir ao encontro daquilo que são as necessidades das empresas. E aquilo que me parece a mim que seja importante nesta fase é apostar, sobretudo, na polivalência da formação, não apenas para os médios tradicionais, mas também para os médios tradicionais, porque eles existem e continuam a existir, mas uma formação polivalente que lhes permita funcionar em todas as áreas, ao mesmo tempo. Sobretudo porque cada empresa tem também o seu site, o seu ciberjornal, o seu ciberrádio, ou a televisão na internet, e necessita, se calhar, de jovens jornalistas que saibam trabalhar muito bem os conteúdos, sobretudo isso, mas que dominem também as ferramentas que lhes permitam trabalhar quer no média tradicional, quer no média na internet e inovar sobretudo nessa área. Trazer alguma linguagem nova e alguns recursos que se calhar nos médias tradicionais que estão na internet ainda não dominam completamente, porque têm ainda uma visão ainda muito tradicional dos média, julgo eu. Cabia-me agora a difícil função de esperar por questões que vocês queiram colocar. Portanto, a partir de agora ficaríamos a aguardar que houvessem questões na audiência. Muito boa tarde, meu nome é Lito Teixeira, eu trabalho em vários projetos culturais e na área da comunicação e eu queria só lançar também um ângulo para a mesa, sem ser uma pergunta concreta, mas que é como é que vem a velha questão da especificidade dos meios digitais face à generalidade dos meios impressos, ou seja, da vocação específica dos meios digitais terem que ter se devem ter essa vocação específica e sim, ou seja, um perfil específico de leitores, um target mais definido que os meios gerais, ou se não, e se tendo, como é que fazem o outro lado do espelho, como é que estruturam uma comunidade de interesses com perfis específicos, dando voz também àqueles que são os interessados e que fazem parte dessa comunidade de interesses. É isso. Puedes medio traducir, yo creo que he entendido bastante bien la pregunta, sí. Si hay formación específica para los medios digitales. Yo creo que la esencia del periodismo, en prensa, radio, estamos hablando de lo mismo. O sea, los fundamentos son iguales, pero cambian justamente las destrezas y las herramientas, y efectivamente hay una formación necesaria específica para los medios digitales. Se calhar expressei mal, não era do ponto de vista tanto da formação e da aprendizagem de técnicas de redação ou técnicas de produção de jornalismo específicas, era se consideram, sendo muito concreto, que as plataformas digitais, tal como o P3 tem, por exemplo, mesmo o JPE menos, mas o P3 tem claramente, para justificar a sua existência, precisam ter um perfil diferente dos meios generalistas, dos jornais impressos. E, portanto, um perfil diferente, no sentido de ser um perfil mais específico e menos generalista. Mais voltado para os jovens, mais voltado para o público cultural, mais voltado para outros perfis, mas se o meio digital tem necessidade dessa especialização. Isto é uma pergunta, não sei. E se tendo, porque depois a partir daí constrói comunidades de interesses, que também é outros objetivos, aliás, que o P3 conseguiu realizar com sucesso, como é que faz o outro lado do espelho? Ou seja, como é que coloca essas pessoas que fidelizou em torno de uma comunidade de interesses específica, mais específica pelo menos que é do público normal, ou mais específica que é dos jornais impressos, como é que a estrutura e como é que lhes dá, como é que edita, no fundo, como é que lhe dá voz. Era mais nesse sentido de contacto y tratamento del público. La primera parte de la pregunta era sobre contenidos y especialización, es decir, ¿no? Si los medios digitales tienen que ser más o menos generalistas y más o menos especializados. Bueno, un medio digital lo
que ha hecho, por ejemplo, el medio digital es que pueda haber un medio digital sobre las hormigas de Australia y haya gente que se lo mira. O sea, puedes especializarte tanto como quieras y, por ejemplo, en papel es mucho más difícil porque es mucho más caro y el público continúa siendo los 5 que se lo van a mirar o los 15. En cuanto a generalistas o no, aquí es otra perspectiva, es decir, un medio digital, por ejemplo, vuelvo a hablar de VilaWeb, que es donde trabajo, es un medio generalista, pero que evidentemente tiene mucho más interés en todo lo que hace referencia a lo local, en nacional, catalán, es decir, todo lo que hace referencia a nuestra política y a nuestro entorno inmediato. Pero cuando ganó Obama las elecciones también hablamos de Obama. Seguramente desde otra óptica, seguramente, por ejemplo, nos fijamos en los tuits de los corresponsales catalanes que están allí y hacemos una mezcla de lo que se ha hecho